Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial. No programa de hoje eu vou trocar uma ideia com vocês sobre cidades sagradas. No comando do som, tá lá o Pedrão, como sempre, me apoiando aqui, fazendo todo o backstage ali para que o programa seja colocado para vocês de uma forma legal e bem bacana, né? Eu vim hoje para a rádio de metrô. Gente, eu vou dizer uma coisa, vocês não imaginam o quanto o metrô aqui em São Paulo, capital, é cheio. Mas como tudo tem sempre dois lados, tem um lado bom, sabia, Pedrão? Sabe qual é o lado bom do metrô? O lado bom do metrô cheio é que se a pessoa está com sono, ela pode dormir em pé, porque não tem como ela cair de lado. Brincadeiras à parte, né? É isso aí. Hoje eu tive que vir de metrô, porque também estamos com uma garoa muito forte aqui em São Paulo. Eu normalmente venho com a minha moto, todo mundo sabe, todo mundo que me acompanha ali nas redes sociais, principalmente no Instagram. Ali eu posto quase sempre de quarta-feira, quinta ou sexta, uma foto minha, de eu chegando ali com a minha moto. Mas eu procuro, com a minha moto, ter muita prudência quando eu venho aqui para a Rádio Mundial. Né? Eu já passei dos 50 anos, já tive minhas 2 quedas, fica uma dica para a garotada aí que anda de moto. Né? A prudência é tudo, porque às vezes que eu tive as minhas quedas, foi por pura imprudência da minha parte. Mas se você vai tranquilo, com uma observação, com bastante atenção, dá para utilizar esse veículo sem problema algum. Então é isso, gente. Vamos conversar hoje, então, sobre esse tema fantástico, cidades sagradas, né? O que seria, por que existe nas pessoas aquela coisa de eu preciso ir nesse lugar? Nossa, ali existe um monumento, existe uma construção, ali existe uma energia que eu preciso compreender. Exemplos, né? Nós temos o Egito, que é um lugar muito visitado, a própria Grécia em si, nós temos vários templos no Oriente também. Aqui na América do Sul nós temos as construções maias, ali no México, nós temos também aqui na América do Sul, nós temos Machu Picchu, que todo mundo quer visitar. Existe um porquê, existe uma explicação do porquê esse magnetismo das pessoas quererem ir para esse lugar. E é isso que eu vou tentar desenvolver, de acordo com a minha possibilidade, no que eu acredito, né? Colocar para vocês estas cidades sagradas, algumas, ou possivelmente, se der tempo no final do programa, eu vou citar, mas para isso, como eu sempre gosto, é a minha tônica, explicar, colocar a minha visão através do conhecimento que eu adquiri, por que essas cidades são consideradas sagradas. Vamos lá. Inicialmente, o que nós precisamos compreender? Se nós pensarmos no que é divindade para nós, independente da sua religião, filosofia, cultura, quando nós falamos de espiritualidade, desse lado divino, nós precisamos compreender que sempre quando a fonte criadora ela quer, e ela sempre faz isso de uma forma ininterrupta, mandar os seus eflúvios evolutivos para o lugar aonde está tendo o palco da evolução, existe um plano cósmico. Esse plano cósmico representa a implementação aqui na face da Terra, que é onde nós estamos vivendo a nossa evolução. Existe este plano arquetipal criado por essa fonte criadora, vou colocar Deus, que através da sua consciência e deste plano, ele quer uma realização. Isso, para vocês entenderem, você pode pensar no nosso próprio corpo físico. Nós temos um corpo físico que representa a manifestação ou a reencarnação, posso utilizar esse termo, aqui na face da Terra dessa energia, mas que energia é essa? Desta vibração divina que vem e que está praticamente entrelaçada nos nossos corpos mais sutis, que são veiculados através do quê? Do nosso corpo físico. Então nós também somos parte desse plano arquetipal. Então existe um influxo que constantemente ele impacta as pessoas, e isso acontece hoje de uma forma muito intensa. Eu fiz um programa recentemente falando desta energia, desse quinto sistema evolutivo, que todos nós nos
sentido vibracional, estamos sendo chamados para despertar em relação a ele. Isso é espiritualidade. Quando eu falo um quinto sistema evolutivo, sendo que nós já temos 4 reinos manifestados e vamos marchar para esse quinto sistema evolutivo de uma forma rigorosa ou amorosa, ou, na verdade, com esses 2 pontos de destruição e de construção, que representa o que nós podemos dizer, de uma forma bem simples, o que será o anjo no futuro, que será um reino manifestado. E isso tudo já está na ideia de Deus. Então Deus, quando manda esses eflúvios, ele quer que esta realidade se materialize aqui no lugar onde nós estamos tendo, no sentido terreno, a evolução. É aí que você começa a compreender as cidades sagradas. As cidades sagradas, elas representam o lugar onde se manifesta num determinado momento ou num determinado ciclo a energia deste plano arquetipal. Então nós tivemos já vários momentos onde esta energia estava mais projetada no Oriente, mas hoje ela se manifesta de uma forma plena no Ocidente. Por isso que foi permitido para a humanidade ter todos esses descobrimentos, todas essas colonizações. Claro que o ser humano, infelizmente, pela falta da evolução, principalmente no sentido espiritual, essas colonizações e essas conquistas são feitas através de várias atrocidades que a gente conhece a história. Mas tudo faz parte da evolução. Infelizmente, é assim que a gente evolui. Então, o que ocorre? Este plano arquetipal de Deus, ele vai se projetando na Terra, e esta projeção na Terra vai criando, que é um termo que nós utilizamos muito na sociedade iniciática que eu pertenço, que é a Sociedade Brasileira de Eubiose, vão criando sistemas geográficos. Então, esses sistemas geográficos, geografia de local, de implementação, de cidades que ali estão em um determinado ponto, país, etc., representa a manifestação direta dessa veiculação. Então, quando a energia de Deus é projetada aqui para nós, nós sempre temos um local aonde podemos dizer que Deus está olhando, que Deus está projetando a sua consciência para que os seres que ali, que se sentem atraídos por estas energias, ou migrem para esses lugares, ou mesmo reencarnem nesses lugares para cumprir o seu dever. Este dever representa a sintonia vibracional com esses locais que fazem com que as pessoas que trazem dentro de si esse dínamo de conexão espiritual possam trabalhar em prol desse ideal maior, esta obra dos deuses aqui manifestada na Terra. E isto ocorre desde que Deus colocou como um plano do seu arquétipo vibracional a projeção em determinados locais. E aqui nós temos o quê? O planeta Terra nesse atual momento. Como que nós podemos dizer isso? Vamos começar a entender como que esse plano arquetipal trabalha e como ele se projeta aqui na Terra. Como todos nós bem sabemos, e basta observar a própria natureza, Deus escolheu o número 7 como o número da evolução. Por isso que o setenário, ele está sempre presente quando a gente faz pesquisas na internet, quando a gente está buscando alguma coisa espiritual, aí começa os 7 mestres isso, os 7 anjos aquilo. Como vocês podem observar, isso está presente no nosso mundo físico. Como assim? Se você pegar no sentido de frequências cromáticas, você tem as 7 cores do prisma, que quando nós temos os 2 elementos criadores, o fogo e a água, se serpenteando, automaticamente é gerado a energia dessas 7 frequências cromáticas, que vai do vermelho, que é o mais quente, até o violeta, que é mais frio. E essas 7 cores você pode fazer analogia com o que você quiser, mas tem que ter muito cuidado para não entrar no misticismo que tira o verdadeiro escopo do que isso representa. E estas mesmas 7 cores, elas estão associadas também com 7 vibrações musicais, que vai do Dó até o Si, que são 7 principais que veiculam forças da natureza associadas diretamente com a energia dessas cores. Daí que quando as pessoas começam a compreender esses mistérios, sabem que através das formas, das cores, dos números e dos sons, pode-se operar
a taumaturgia ou a teurgia, o contato direto com os deuses, para conseguir trabalhar através dessas forças da natureza diretamente no mundo humano. Daí que nós temos também os 7 chakras, que são centros de força que estão presentes no ser humano como conexão de todas essas forças, como veiculação de 7 estados de consciência. Então, quando nós falamos de Deus, ou da fonte criadora, da fonte divina, onde traz esse arquétipo, ele escolhe o número 7. Então, voltando ao tema do nosso programa, nós temos 7 grandes sistemas geográficos que vão praticamente encerrar a evolução humana no seu sentido de onde ela pode chegar, criando uma nova realidade. Daí que a gente começa a entender esse momento que hoje está projetado aqui no Ocidente. Como eu disse no início do programa, tudo começou no Oriente e veio marchando aqui para o Ocidente a própria evolução, a própria história da humanidade, através das conquistas, das batalhas, das chacinas, infelizmente, mas foi uma forma da humanidade trabalhar esse impulso. Então, nós que somos sempre a mola decisora de como nós vamos fazer esse impulso evolucional. Então, desses 7 momentos, vamos compreender isso. É muito interessante para a gente entender até o nosso papel e vários aspectos associados a grandes mestres da humanidade, que, na verdade, eles queriam o quê? Implementar estes sistemas geográficos para que estivesse pleno aqui na face da Terra a manifestação desse plano arquetipal. Vamos lá. Hoje nós somos o 5º tipo de ser humano de 7 que vão fechar a nossa evolução. Nós já tivemos 4 anteriores e nós podemos dizer de uma forma, vamos dizer assim, mais simples para a compreensão, se nós somos o 5º tipo de ser humano, nós temos praticamente o dever, o trabalho de implementar esse grande 5º sistema geográfico que deve se manifestar de uma forma plena aqui no planeta Terra. E isso faz o quê? Isso faz com que exista determinados locais consagrados pela grande lei, que aí existe, podemos dizer assim, uma arquitetura divina que coloca esta implementação, não são os seres humanos que decidem isso, e com esta implementação nós vamos tendo esses sistemas geográficos que fazem o que nós chamamos de cidades sagradas. Então vamos lá, nós somos o 5º tipo de ser humano, então nós podemos dizer que nós já tivemos 4 grandes sistemas geográficos anteriores a nós. Eu vou falar só do anterior a nós. Nós tivemos uma etapa evolucional humana chamada de Atlântida, anterior à nossa. Existem pessoas que não acreditam nisso, mas aí elas fogem do verdadeiro sentido da sabedoria das idades, da compreensão de todos esses grandes monumentos que até hoje a ciência, a tecnologia não consegue decifrar através da ciência comum como que eles foram construídos, como eu citei os exemplos, as várias pirâmides que existem pelo mundo, aquela grande arquitetura, aquele contato direto com os astros que representavam uma ciência que na Atlântida era uma realidade presente. Hoje não, ela não pode ser considerada uma ciência porque não é comprovado empiricamente ou no seu sentido experimental. Mas a gente vai chegar lá. Acredito que com o tempo e principalmente no momento atual, estamos agora no ano de 2019, devagarzinho a humanidade, a própria ciência vai começar a se aliar cada vez mais com a espiritualidade e nós vamos começar a compreender essa linguagem que está expressa totalmente na natureza e vamos utilizar isso para o nosso bem. Hoje a humanidade, quando começa a ter um pouquinho desse conhecimento, distorce a força e acaba sendo utilizado para a destruição. Um exemplo disso é os próprios armamentos atômicos ou nucleares. Eles estão trabalhando todo esse processo de comprovar através da ciência o poder que está ali presente e acaba, infelizmente, quando o conhecimento vem através da forma empírica ou da experimentação, isso é utilizado para a destruição. Então nós estamos muito atrasados ainda. Daí que as grandes transformações elas deverão acontecer. Não estou falando de catastrofismo, de datas específicas, ela vai acontecer de uma forma paulatina para que nós tenhamos todas as transformações necessárias para que essas conexões ocorram. Então vamos entender, a Atlântida foi o 4º tipo de ser humano. Tinha uma 8ª cidade que
onde a parte mais divina, a parte mais espiritual, no sentido de vibrações e seres, era ali que eles ficavam. E ela era ladeada por 7 cantões, ou mesmo, de uma forma mais direta, por 7 cidades. Então, tudo o que eu expliquei no início do programa era manifestado na Atlântida de uma forma direta, onde a humanidade trabalhava todas essas forças e todas essas conquistas que nós ainda não temos, podemos dizer, nem, 1% do que nós tínhamos de forças que eram manipuladas diretamente pela humanidade hoje, no momento atual. Então, a Atlântida era o grande quarto sistema geográfico, mas como hoje ainda é feito, o que a humanidade fez? A humanidade distorceu a manipulação de toda essa conexão divina que estava presente como forças naturais na face da Terra, e com isso a Atlântida teve que acabar com grandes cataclismas. Com isso surge uma nova civilização, o 5º tipo de ser humano, que somos nós, conhecidos na tradição teosófica como ários ou arianos. Daí que as pessoas que gostam de astrologia sabem que Áries é considerado o primeiro signo do zodíaco, porque representa exatamente a nossa evolução. Nós temos o que chamamos de ano novo real ou astrológico sempre ocorrendo quando nós temos os equinócios de outono ou primavera, independente do lugar onde você esteja aqui no planeta, consagrando essa energia no seu sentido arquetipal com a força de Áries, porque todos nós, independente de filosofia, cultura, todos nós somos o quê? Somos considerados arianos na tradição da sabedoria das idades. Ok. Então, qual a nossa função como 5º tipo de ser humano? A implementação de um 5º sistema geográfico. E esse grande 5º sistema geográfico, um dos seres que deu um grande impulso para essa implementação na nossa história foi o próprio Cristo. O Cristo, a principal função dele, daí que você começa a entender as 7 igrejas do Apocalipse ou do Oriente, que hoje estão no lado oeste da Turquia, que representavam este sistema geográfico. Daí que você começa a entender todo o trabalho desse grande ser com a sua corte, que foi este 5º Bodhisattva, que foi o Cristo, que seria a implementação. Se nós tivéssemos feito o trabalho direitinho com a energia que foi projetada ali, essas 7 energias na época do Cristo, voltada a essas 7 igrejas do Oriente, fariam como 8ª ou cidades espirituais a realidade de Jerusalém, que seria a 8ª, e como poder temporal ou político, para uma fácil compreensão, associada diretamente a Jerusalém, seria Roma. Então, se o trabalho tivesse feito como deveria ser desde o início, nós teríamos, naquele momento, quando o Bodhisattva se manifestou para fazer a implementação desse 5º e grande sistema geográfico, que seria esse sistema geográfico que iria abarcar a Europa como um todo na época e também o Oriente Médio, o mundo seria totalmente diferente. Aí nós estaríamos aprumados como o momento áureo da Atlântida e todas essas energias, o processo vibracional dos seres humanos que estivessem na face da Terra, seria praticamente o retorno de nós termos o direito de toda essa manipulação fantástica que está ali presente. Mas como nós bem sabemos, não ocorreu dessa forma. Então ficou atrasado a implementação desse grande 5º sistema geográfico. Agora que a gente começa a entender, de uma certa forma, e a minha visão é como eu vejo isto, né? Você não precisa acreditar, mas se algo fazer sentido para você, eu sempre indico a Sociedade Iniciática Eubiose para você participar e se aprofundar nesses estudos. Então nós temos o próprio Estados Unidos como aquele que seria o lugar onde se manifestaria esse grande 6º sistema geográfico, após o 5º ser feito ali naquela parte do Oriente Médio, como eu expliquei, e também Europa, e o último seria onde? Aqui no Brasil. Então nós temos toda a evolução da humanidade no seu sentido de vibrações da implementação desses arquétipos espirituais na face da Terra, seguindo este itinerário. Então o que ocorre? Essa energia não deu certo, ela arrumou ou ela migrou para os Estados Unidos da América. Daí que você entende por que os Estados Unidos cresceu de uma forma
tão intensa no seu sentido principalmente material, porque ali deveria eclodir, mas também não deu certo. Várias experiências atômicas, que eu já citei, que o ser humano distorceu o real sentido da energia que poderia ser utilizada para o bem e não para a destruição, como foi colocada agora como um armamento que até hoje é problema, ano de 2019, e as energias que são ocasionadas no orbe planetário com a vibração que esses testes fazem, os Estados Unidos, através das forças contrárias que estavam presentes ali, o que ocorre? Essa energia teve que migrar também e sair dali através de várias experiências atômicas que ocorreram. Quer ver um grande ser também que ajudaria nesta implementação ali nos Estados Unidos? A própria Helena Petrovna Blavatsky, esse ser fantástico, esse ser que tinha uma consciência magnífica da projeção de todo esse processo evolucional, ela deveria apoiar todo esse trabalho para essa implementação que poderia ocorrer de uma forma futura, no momento correto. Agora que você entende o Brasil como o lugar que deveria eclodir o sétimo, se não funcionou ali também nos Estados Unidos, o quinto, então ali ficou o débito do quinto e do sexto, que é o próprio sistema geográfico de cidades sagradas que deveria eclodir nos Estados Unidos, que ali no deserto de El Morro, um lugar fantástico, ali que deveria eclodir essa energia. Hoje é um deserto, uma área que praticamente não tem todo o potencial que deveria eclodir naquele momento específico, que foi praticamente, para uma fácil compreensão, no início do século passado. Tudo isso aqui veio para o Brasil. Então o Brasil hoje, ele tem, para uma fácil compreensão, vou colocar dessa forma, 3 grandes sistemas geográficos, que um representa o quinto, que recebe toda essa força que não deu certo na Europa, que não deu certo nos Estados Unidos, e hoje arregimenta tudo isso. Onde que está isso? No sistema geográfico da Serra do Roncador. Ali existe uma força de eclosão, por isso que existe uma mística muito grande ligada a esse local. E o local onde deveria e está implementado o nosso sistema geográfico é ali no sul de Minas. No sul de Minas, ali São Lourenço, com 7 cidades ao seu redor, é o nosso próprio sistema geográfico brasileiro que representaria o futuro, mas que já está em atuação. E o equilibrante é onde os portugueses aportaram, que nós temos ali em Itaparica, naquela região da Bahia, também um local que está associado como força equilibrante dessas duas energias. Então a Serra do Roncador, ela recebeu, foi em 15 de novembro de 1956, recebeu todas as energias transladadas dos Estados Unidos, que trazia todos esses karmas, no sentido da implementação do trabalho europeu que falhou, recebeu todas as energias aqui na Serra do Roncador, que representariam a força que deveria eclodir ali. Então, gente, o Brasil tem uma especialidade fantástica. Nós temos São Lourenço ali no centro, com 7 cidades, Pouso Alto, Itanhandu, Carmo de Minas, Maria da Fé, São Tomé das Letras, Conceição do Rio Verde e Aiuruoca. E nós também temos 7 cidades no Roncador e 7 cidades também em Itaparica. Então seriam esses 3 centros ou esses 3 núcleos da implementação dessa energia, com 7 cidades ao redor. E todas essas energias se espargem pelo mundo. Nós temos Machu Picchu aqui na América do Sul, El Morro, já citado por mim, na América do Norte. Nós temos essa energia em Chichen Itza, Sintra em Portugal, Cairo no Egito, Srinagar na Índia e Sydney na Austrália. Então tudo está de uma certa forma arquitetado e implementado. Você quer entrar em sintonia comigo? 20 segundos, Pedrão. Você quer entrar em sintonia comigo em relação a todas essas energias? Eu sempre recomendo a sociedade iniciática que eu pertenço, para você beber da fonte desse conhecimento e entender essa coisa fantástica que representa esses sistemas geográficos das cidades sagradas. Manda um e-mail para a minha equipe, equipe@newtonschutz.com.br. Novamente, equipe@newtonschutz.com.br. Informe só sua localidade. Você pode participar da Sociedade Brasileira de Eubiose no sistema online, esteja onde você estiver no planeta. Tá certo, gente? De coração, espero ter acrescentado algo. Obrigado, Pedrão, sempre. Grande beijo na mente e no coração de todos vocês, ouvintes, que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo programa.